É difícil acreditar, mas nesse ano vou completar 6 anos que a última e 8ª temporada de Game of Thrones foi ao ar. Parece que foi ontem que estávamos aí nos mordendo de tanta raiva com o que fizeram com uma das maiores séries da história da televisão. Hoje em dia, é difícil imaginar que uma série tão aclamada conseguiu chegar no fundo do poço, desagradando quase que por completo todos os fãs e os críticos. E pelo que alguns dizem aí, House of the Dragon, a série da casa Targaryen, tá no mesmo caminho. E bem, será mesmo? No vídeo de hoje, galera, vamos desbravar os erros absurdos e catastróficos que levaram Game of Thrones a decepcionar tanta gente na sua 8ª e última season, e analisar se a Casa do Dragão também tá trilhando o mesmo caminho. Já senta seu like aí embaixo do vídeo e confere também a sua inscrição aqui no Hbo Dragão para continuar fortalecendo ainda mais o nosso trabalho. Combinado? Então bora pro vídeo. Antes da sua 8ª temporada, era claro até mesmo para os menos espertos que Game of Thrones já ia meio mal das pernas há algum tempo. Na realidade, desde a Season 5, a série já enfrentava diversas reclamações devido a mudanças drásticas na história em relação à obra original, a simplificação de núcleos e outras várias ideias e tramas sem sentido. Dorne mesmo foi amplamente reduzido nessa temporada, e grandes personagens dos livros, como as Serpentes de Areia, chegaram a virar motivo de piada. Personagens como a Arya Stark lá em Bravos cansaram o público, que reclamou da trama arrastada e sem graça, e várias outras decisões sem lógicas dos personagens, como o do Stannis Baratheon, que o levaram para sua fatídica morte no final da Season 5, foram vistas como estúpidas e apenas uma maneira dos roteiristas cortarem personagens da série o mais rápido possível. Bran Stark, um dos personagens mais relevantes de toda a história até então, simplesmente sumiu nessa temporada inteira, aparecendo só de volta na próxima. A série, que até então era vista como uma obra-prima e possuía um roteiro coerente, quase que beirava a perfeição, agora já estava virando motivo de chacota. Na temporada 6, as críticas ainda continuaram. Essa foi a primeira vez que a série ultrapassou os livros, e grandes problemas surgiram com isso. Dorne dessa vez foi totalmente esquecida, e agora personagens viajavam por Westeros, um continente que é do tamanho da América Latina, em questão de dias em poucos episódios. Arya Stark continuou no foco das reclamações, principalmente após levar uma facada no bucho e sair andando como se nada tivesse acontecido, assim como o arco da Cersei Lannister, que foi visto como entedioso e repetitivo, salvado apenas pelo seu glorioso final. E é pelo menos nisso, galera, que eu acredito que as temporadas finais que antecede a última se salvam. Apesar do grande número de críticas e reclamações que essas temporadas também carregam, é inegável que todas elas entregaram sim momentos épicos e surpreendentes que só Game of Thrones conseguiria entregar. Quem hoje não se lembra da caminhada da Cersei, da batalha de Hardhome, da épica batalha dos bastardos e, é claro, da grande explosão do septo de Baelor pelas mãos da Cersei? Nessa season, vimos também a vingança da Arya Stark, o grande discurso da Daenerys com os Dothraki e a ressurreição do Jon Snow, além da confirmação de que ele era um legítimo Targaryen. Tudo isso entrou para a história da televisão, quebrou recordes de audiência para a Hbo e também parou a internet. Winds of Winter e a Batalha dos Bastardos são até hoje um dos episódios mais premiados da TV e com as melhores avaliações no IMDb. Porém, galera, o que rolou a partir daí? Apesar de muita gente criticar, na minha visão, a 7ª e penúltima temporada de GOT seguiu o mesmo caminho. Ela é sim repleta de erros, incoerências e problemas, mas ainda assim ela continuou nos entregando momentos épicos e surpreendentes. É difícil esquecer o quanto eu vibrei com a Daenerys chegando com Drogon lá em Spoils of War, o quanto eu temi pela vida dos mesmos lá em Beyond of Wall, e o surto que eu tive ao ver o Viserion virando zumbi, e o mesmo derrubando a muralha milenar que protegia e separava os outros dos 7 reinos lá no final dessa 7ª temporada. Não vamos também esquecer da morte da Olenna Tyrell, uma das mais épicas já vistas na história da televisão, que rendem memes até os dias de hoje. Mas então, o que aconteceu na 8ª temporada? Afinal, a série já tinha passado os livros há muito tempo e os roteiristas eram os mesmos dessas últimas seasons. Entre tantos erros e problemas, existem aí na minha visão várias cenas e momentos que beiraram o ridículo, que na minha humilde opinião acabaram enterrando Game of Thrones. A partir de então, eu vou citar aqui pra vocês, galera, as piores cenas e momentos que definitivamente arruinaram Game of Thrones pra toda a eternidade. E uma das piores coisas depois do final de GOT, isso de acordo com o próprio George R. R. Martin, se você não sabe, é a falta da sua inscrição aqui no canal. Galera, menos de 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui do Hbo Dragão são inscritas, e isso acaba prejudicando demais a gente aqui. Ou seja, para cada 10.000 visualizações, nem 2.000 pessoas que estão assistindo os vídeos clicaram no botão de se inscrever aqui embaixo. Por isso eu peço desde já a sua ajuda e 3 segundinhos do seu dia clicando no botão de se inscrever aí embaixo, beleza? Isso ajuda demais a gente aqui, galera. Então, bora continuar o vídeo. E
primeira grande coisa que eu vou trazer aqui pra vocês não é uma cena, mas sim algo que simplesmente destruiu a experiência que tínhamos com todo esse universo e com a série, que é a redução e a simplificação da geopolítica de Westeros e dos Sete Reinos. Quando assistimos Game of Thrones pela primeira vez, chega a nos dar dor de cabeça com o número de casas, castelos, personagens, lugares e tudo mais que constitui esse universo. São tantas casas nobres e nomes de personagens pra decorar que eu mesmo só comecei a lembrar de tudo lá pela terceira temporada. Isso que eu não me considero alguém com memória ruim. No entanto, galera, desde a quinta season, como eu disse antes, os roteiristas de Game of Thrones tentaram fazer uma simplificação gigante em toda a geopolítica dessa história, desde a extinção de casas, personagens, lugares, ou até a redução completa de núcleos e tramas que eram fundamentais para a história. Acontece que chegamos aí na oitava temporada, no ápice dessa simplificação, onde toda a geopolítica, ou seja, geografia e política da série, foi resumida basicamente apenas a Winterfell e Kingsland, duas das milhares de cidades e castelos que existem nesse continente gigantesco. Não é à toa que a própria abertura, que antes mostrava vários locais desse universo, incluindo os lugares além da muralha, vários castelos de Westeros e até mesmo Essos, agora na oitava temporada havia mudado para mostrar apenas essas duas cidades. Westeros, que era um lugar gigantesco, rico em diferentes culturas, religiões, etnias e povos, agora estava reduzido apenas a dois lugares, que apesar de super distantes, pareciam que estavam do lado do outro, com personagens indo e voltando de Kingsland para Porto Real e vice-versa no mesmo episódio, como se a viagem durasse apenas algumas horas. E os fãs do Jon Snow que me perdoem, mas se existe um momento aí que me dá vergonha ali em toda essa série, é a cena em que o Jon Snow monta o Rhaegon na oitava temporada. Galera, não me entendam mal, eu não tenho nada contra ele montar um dragão. O ponto aqui é que essa cena beira o mais profundo ridículo, visto que o Jon montou o Rhaegon como se ele estivesse tentando subir num patins. Não é novidade para quem assistiu House of the Dragon o quão difícil é conquistar um dragão. Afinal, nessa história, muitos personagens, tal como Aemond e a própria Rhaena, demoraram para conquistar os seus dragões e sofreram por isso. Outros Targaryen mesmo nem tiveram dragões, até porque eles nunca conseguem. Isso que sim, eles são Targaryens legítimos, reconhecidos, assim como seria o Bastardo do Norte. Porém, isso por si só não seria nenhuma garantia que ele chegaria perto de um dragão e não seria devorado. Vejam aí pelo episódio da semeadura, na segunda temporada de House, onde vários personagens com sangue valeriano foram devorados por essas bestas. Fora a facilidade que o Jon subiu no Rhaegon, é absurdo pensar que ninguém sequer questiona a possibilidade dele ter o sangue Targaryen. Não existe absolutamente nenhum personagem nas crônicas de Gelo e Fogo que tenha montado um dragão que não tenha qualquer ligação com sangue valeriano. Logo, o Jon Snow montar um seria uma evidência concreta de que o mesmo possuía ligação com a origem da casa Targaryen. Mas aí em Game of Thrones, pelo menos na oitava temporada, ninguém questiona isso. É claramente uma das cenas mais burras e ridículas que eu já assisti na minha vida inteira. Rivalidade de novela mexicana. Na oitava temporada também foi o grande momento em que Daenerys Targaryen e a Sansa Stark se conheceram. Duas personagens femininas incrivelmente fortes e populares, que mesmo com caminhos diferentes tiveram que enfrentar grandes problemas nas suas trajetórias e lutar para chegar onde estão. Porém, por algum motivo aí, os roteiristas da série resolveram que seria incrível que a Sansa e a Daenerys tivessem uma rivalidade tão bem construída que beira a birra de uma reunião de condomínio. E esse, galera, foi um dos enredos mais chatos e mais sem graças de toda a season. Hoje em dia, as pessoas mal comentam dele porque todo o resto foi muito pior sim, mas não tem como negar que tudo isso aqui não foi legal. Então, eu não vou deixar passar em branco. Eu entendo sim que faria sentido a Sansa questionar a Daenerys e se irritar pelo Jon dobrar o joelho pra ela, entregando assim o norte. Mas querendo ou não, foi algo que a própria Sansa fez durante toda a sua jornada. Afinal, ela mesma aprendeu que muitas vezes precisamos negociar, dobrar a nossa vontade para conseguir sobreviver e até mesmo se aliar com os nossos inimigos. A Daenerys, além de tudo, tinha dois dragões, exércitos gigantes, estava levando tudo isso ao norte para proteger a casa da família dela, da própria Sansa. Então, obviamente, esse é um dos enredos mais sem sentidos de toda a season. Obviamente, assim como muita coisa nessa temporada, essa birra aí deu em absolutamente nada. Foi só pra encher linguiça mesmo. A curta noite. Quando a sétima temporada de Game of Thrones terminou com a queda da muralha, o público foi simplesmente a loucura. Finalmente veríamos aí a longa noite, o período em que a escuridão e o inverno dominaram Westeros por anos ou até séculos, até que um grande inimigo comum fosse derrotado. O tanto de teorias e rumores extraordinários que eu li nessa época eram brincadeira. Muitos diziam que o Rei da Noite e os seus exércitos varreriam Westeros, atacando milhares de castelos e cidades, o que culminaria na última grande batalha em Porto Real. Afinal, essa era a longa noite. Vou pedir aí pro editor deixar na
tela a definição da palavra longa, porque, pelo visto, os roteiristas de Game of Thrones nunca pesquisaram ela. O que eles entregaram foi uma noite, que durou como qualquer outra, em um episódio onde ninguém relevante morre, cheio de plot armor e reviravoltas bizarras. A possibilidade dos mortos chegarem até Porto Real entregando uma batalha final épica me deixava mais animado que tudo pra essa última temporada. E me desculpem, mas o momento em que a Arya matou o Rei da Noite foi um dos mais broxantes de toda a minha vida. Eu nunca consegui engolir essa cena. Isso acabou com todas as possibilidades de uma temporada épica, assim como ela deveria ter sido. Fora o fato da Arya Stark não ter absolutamente nenhuma ligação com os mortos. A menina passou 90% da série cega lá do outro lado do mundo, sem mesmo sequer ter ouvido falar nesse tal de Rei da Noite. Se vocês não sabem aí, a Arya foi escolhida para exterminar com os mortos justamente porque os roteiristas de GOT, nas próprias palavras deles, queriam quebrar as expectativas. Daenerys pamonha. Você até pode não gostar dela, mas não tem como negar que Daenerys Targaryen é uma das personagens mais badass de toda a história. A platinada de Game of Thrones virou sinônimo dentro da cultura pop de Girl Power, uma das personagens mais empoderadas e poderosas da atualidade. Essa mesma Daenerys que viu seu irmão ser queimado vivo, entrou numa fogueira com seu marido, carbonizou vendedores de escravos, queimou uma tenda inteira com líderes de um dos povos mais temidos da face da terra e, entre tantas outras coisas, virou uma legítima pamonha na última season. O ápice pra mim foi quando a Daenerys presenciou o Tormund, o ninguém lá da Linda Muralha, que inclusive foi salvo pela própria Daenerys, zombar quem monta os dragões, dando aí a vitória da longa noite ao Jon Snow, dizendo que apenas loucos montam nessas bestas. A Daenerys mesmo, das primeiras temporadas do George R. R. Martin, jamais ficaria quieta para esse Zé Ninguém, galera. Ela é uma legítima rainha, montadora de dragões, líder de um exército gigante, jamais temeria o Tormund. E por favor, não me entendam mal, eu não tô falando mal da personagem em si, até porque essa não é a Daenerys, não é por momentos como esses que aprendemos a gostar dela. Essa é a Daenerys inventada dentro da cabeça dos roteiristas de Game of Thrones, roteiristas que, perdão pela palavra, que literalmente cagaram pros livros e pros personagens que o George R. R. Martin criou. É a mesma Daenerys que fica de birrinha com a Sansa, tem ciúmes e medo do Jon Snow por ele ser legítimo, que tem medo da Cersei, deixando ela executar sua maior amiga na frente de todos. Essa Daenerys, pessoal, pra mim, não existe. A morte estúpida dos dragões. Quando o Viserion morreu lá pelas mãos do Rei da Noite, lá na 7ª temporada de Game of Thrones, vou confessar aqui pra vocês, eu dei um pulo do sofá assim. Fiquei vários dias pensando, afinal, era algo que jamais tínhamos visto nesse universo. Daenerys era a mãe dos dragões, a mais forte e mágica criatura desse universo inteiro, as armas nucleares do universo de Game of Thrones. E agora, não mais. Afinal, o Rei da Noite também era uma criatura mística e mágica. O mesmo eu não posso dizer da morte do Rhaegal. Ver as flechas do Aerion Greyjoy atravessando um dos maiores dragões já vistos como se fosse um patê beirou ridículo. Se você não sabe, dragões têm escamas extremamente fortes. Elas são descritas por serem tão duras como pedra, algo quase que impenetrável. Não é à toa que durante a própria dança dos dragões que estamos vendo em House of the Dragon, um total de 0, eu repito, 0 dragões morrem por balistas. Isso mesmo, nenhum dragão morre dessa forma. E percebam que mesmo GOT é incoerente nisso, onde o próprio Drogon é atingido por uma balista e consegue se recuperar rapidamente lá em The Spoils of War. Eu sei sim que o Drogon era mais forte, maior, porém galera, a maneira que o Rhaegal caiu com as balistas do Aero foi desproporcionalmente mais fatal. Fora o fato que nessa cena, a própria Daenerys voando a centenas de metros de altura, não conseguiu visualizar nenhum dos vários navios do Aeron que estavam em alto mar. Nenhuma esquete da Porta dos Fundos conseguiria ser tão abestada. A loucura não explicada. A mãe dos dragões não se tornou uma das personagens mais populares de Game of Thrones à toa. A sua determinação, força de vontade, coragem para restaurar o nome da sua casa e a dinastia e tomar o trono de ferro que, segundo ela, era seu por direito, fez de Daenerys Targaryen uma das personagens mais populares do século. Dentre os principais dilemas abordados na trama da quebradora de correntes está um dos mais polêmicos, a famosa loucura Targaryen, que no final das contas não passa de uma propaganda política feita por inimigos da casa Targaryen, com uma forma de deslegitimizar a dinastia e difamar o seu governo, promovendo que os Targaryen são loucos, então eles nunca mais devem voltar ao poder. Fato é que, como muitos bem sabem, existem pouquíssimos casos de loucura na família Targaryen. Quando nos limitamos apenas aos que foram reis, podemos dizer que isso é raríssimo, com apenas o rei Aerys I, o próprio pai da Daenerys, sendo considerado de fato louco. No entanto, por algum motivo, os roteiristas de Game of Thrones acharam que seria divertido e emocionante que, no seu último ato, Daenerys optasse pelo caminho da loucura, queimando e destruindo a cidade que sempre quis conquistar. De alguma forma, ao longo da 8ª temporada, eles acreditaram que seria coerente transformar uma personagem que sempre agiu de maneira racional e calculista em uma desenfreada
inconsequente. Sim, Daenerys realmente pode ficar louca nos livros. Existem vários indícios e teorias, inclusive dos fãs, que são muito bem fundamentados, que evidenciam que ela pode seguir pelo caminho da insanidade no seu desfecho da sua história. E bem, se isso seria um bom ou um péssimo desfecho pro personagem, é assunto para outro vídeo. O ponto não é ser fiel aos livros, até porque GOT já tinha deixado de ser fiel há muito tempo, mas sim ser coerente com a própria história da série, que ela mesma montou. A loucura, galera, querendo ou não, é desenvolvida ao longo de muitos anos. Ela vai florescendo e aumentando aos poucos, entregando pequenas pistas e evidências de que ela tá ali. No entanto, aqui em GOT, ao que parece, a loucura da Daenerys surgiu do nada. Isso só porque os roteiristas acharam que seria um grande choque pro público ver Daenerys fazendo o que fez. Daenerys Targaryen realmente sempre foi muito ambiciosa, determinada, e tinha personalidade forte, assim como vários outros personagens do mundo de Game of Thrones. Mas isso de maneira nenhuma evidenciava que ela realmente ficaria louca e tomaria atos de insanidade no seu final. A loucura Targaryen nada mais é do que um grande plot twist mal feito e mal construído para impressionar os fãs de GOT. Assim como eles ficaram impressionados com a explosão do septo de Baelor, com o casamento vermelho e com uma tal de morte de Ned Stark. Porém, diferente desses momentos, não existiu construção e muito menos coerência nenhuma, o que sempre foi a base de um grande e bom plot twist nesse universo. Sam na Cidadela. E bem, pouca gente fala isso, afinal eu mesmo nem acho tão ruim assim, mas eu confesso aqui pra vocês que até hoje eu não consegui entender o desfecho do Sam lá em Game of Thrones. O Sam é um dos personagens mais carismáticos e queridos de toda a série. Ele começa a sua jornada lá na primeira temporada ao lado de Jon Snow, ajudando o Bastardo do Norte em vários desafios. Na sexta season ele pede pro Lord Castle Black para ir lá pra muralha, para estudar e aprender mais sobre os vagantes brancos, até que na oitava temporada volta pra Winterfell pra lutar contra os mortos. Ou seja, o Sam abandonou tanto a Patrulha da Noite como a própria Cidadela, e no final das contas virou o grande arquimestre do Bran lá no final de toda a história. E o que diabos aconteceu com a Gilly e o seu filho? É lógico que o Jon Snow concedeu essa liberação pra ele. No entanto, ele sair da Patrulha da Noite seria visto como uma traição pelos seus integrantes, e ainda seria mais grave ele simplesmente abandonar a Cidadela ainda no estágio. Mesmo o Bran sendo rei, isso seria visto com péssimos olhos pela organização lá dos mestres, que é quem geralmente indica o arquimestre para servir o rei de Westeros. E geralmente é algum mestre que contém décadas e décadas de tudo e é mega respeitado. E bem, aqui por algum motivo escolheram um estagiário que abandonou o próprio estágio e também a sua esposa, Gilly, que até hoje não sabemos onde foi parar. E o Aegon Targaryen. Como eu disse antes, galera, a revelação da origem do Jon Snow no final da sexta temporada, e até mesmo a confirmação do seu nome e da sua legitimidade na sétima, foi aí um dos momentos mais emocionantes de toda Game of Thrones, pelo menos na minha humilde opinião. Isso que eu nem sou tão fã dele, beleza? O Bastardo do Norte começou com um personagem sem futuro, rejeitado e humilhado lá na primeira temporada. Agora era ninguém menos digno de ser herdeiro do Trono de Ferro, a cadeira mais poderosa do mundo. A oitava temporada mesmo atinge seu ápice no primeiro episódio, no momento em que o Jon descobre a sua origem. A pergunta que ele tinha feito lá pro Ned Stark lá no segundo episódio da primeira temporada foi respondida 60 episódios depois. E bem, como muitos de vocês sabem, no final da série, Jon Snow é exilado por executar a Daenerys e passa a viver seus dias além da muralha, onde temos também aquele pequeno conselho para decidir quem seria o novo líder ou rei de Westeros, onde os personagens têm diálogos e argumentos tão profundos quanto de uma reunião de condomínio aqui do meu bairro. E assim, nem vamos entrar nos detalhes o quão ridículo foi a escolha do Bran para ser o novo rei, ou mesmo a Sansa pedindo com jeitinho pro seu irmão para deixar ela ser rainha do norte, como se nenhum outro reino ali pudesse ou quisesse pedir independência. Afinal, quem não quer ser governado por um menino que ninguém conhece e ficou desaparecido além da muralha por anos, né? Mas o ponto aqui é, porque afinal ninguém lembrou do Jon Snow, vulgo o Aegon Targaryen. Ele nem sequer foi mencionado como legítimo herdeiro da maior dinastia que o Westeros já viu, a mesma que unificou os 7 reinos e governou por quase 3 séculos. O próprio Sam, que foi quem revelou pro Jon essa origem, estava ali nesse momento, nem sequer mencionou o fato do Jon Snow ser um Targaryen. Todo o desenvolvimento de anos e de várias temporadas do personagem foi jogado no lixo, ou seja, não serviu pra absolutamente nada. Sendo bem sincero, eu mesmo não queria que ele terminasse no trono, e você pode até não gostar de Jon Snow, mas é inegável que essa foi, dentre tantas coisas, uma das mais absurdas de toda a série. E galera, eu quero saber de vocês agora, se vocês acham que House of the Dragon também tá trilhando o mesmo caminho pra ter um final catastrófico, assim como Game of Thrones teve. Tem muita gente aí que acredita que sim, e quem sabe esse não é assunto pra outro vídeo. Vou deixar agora 2 vídeos lindões para você conferir e continuar ajudando o voo do dragão a crescer ainda mais. Não esquece de deixar seu like aí embaixo, a sua inscrição aqui no canal. Por hoje era isso, valeu e fui!